everybody, I'm teacher Pamela Carlesso. Let's talk about simple future and future with going to. So, let's go! Simple future will or future with going to. In English, there are two ways to talk about the future. Em inglês, há duas formas de falarmos sobre o futuro. Uma é usando o will, que é o auxiliar do simple future, e a outra é usando o going to. Aqui dois exemplos. Na primeira tirinha, o Garfield está pensando: Smile and the whole world smiles with you. Sorria e o mundo todo também sorri com você. Aí ele teve a brilhante ideia de sorrir e todo mundo realmente sorriu com ele. A gente já sabe de acompanhar o Garfield aí, a gente já conhece, é um personagem bem conhecido, que ele não é muito social, né? Não é de sair, de estar no meio de todo mundo. Então, quando ele faz isso e tem esse retorno de todo mundo sorrindo com ele na hora já pensa, olha ali a cara dele, meio espanto, talvez. I'll never do that again. I will never do that again. Ele usa o simple future. Eu nunca farei isso de novo. Então, essa é uma situação em que ele está ali, decidiu sorrir, sorriu, não pensou muito, porque se ele tivesse pensado, ele poderia, de repente, prever essa reação das pessoas e como ele se sentiria com isso. Ele decidiu na hora e usou will, tá? Já no segundo, o John, dono do Garfield ali, ele tem uma ideia também, mas é uma ideia mais um plano, assim, porque ele diz: I'm going to throw myself a surprise party. I am going. Eu vou fazer para mim mesmo uma festa surpresa. Olha só, uma festa é algo que envolve planejamento. A gente precisa comprar coisas, encomendar salgados, doces ou decoração, convidar as pessoas, né? E então, como é algo de um plano do futuro, ele está usando going to. I am going to throw myself a surprise party. E ele fica animado, né? Ele pensa um pouquinho, daí ele olha para o Garfield e fala assim: Gosh, I hope I don't suspect anything. Eu espero não suspeitar de nada. Aí o Garfield pensa, né? No chance of that. Não tem chance nenhuma disso acontecer, imagina. Eu fazer uma festa surpresa e não suspeitar de nada, né? Mas duas situações, então. Uma que ele decidiu em cima ali, da hora, eu vou sorrir. E pá, usou o will. E a outra é um plano de uma festa que ele usou o going to. E essa é a grande diferença dos dois futuros, que a gente já vai ver. Antes, a gente vai falar sobre a estrutura. Aqui tem alguns exemplos de frase afirmativa, negativa e interrogativa, sempre usando o will. Todo tempo verbal em língua inglesa tem um verbo auxiliar. O verbo auxiliar do simple future é o will, e ele aparece em qualquer tipo de frase. A afirmativa, ele está depois do sujeito. Na negativa, também depois do sujeito, porém com o not. Então fica will not, ou se você quiser abreviar, won't. E na frase interrogativa, o will vai à frente. Will you call me tonight? Você me ligará essa noite? Will antes do sujeito. O going to, ele não tem um, mas três verbos auxiliares. Lembra que todo tempo verbal em língua inglesa tem auxiliar? Você lembrando qual o auxiliar de cada tempo verbal, você consegue identificar rapidamente o tempo verbal e isso vai, assim, te empurrar para frente em inglês, ok? Então, os auxiliares são am, is, are, que são nada mais, nada menos do que os verbos to be no present, no presente. Am, is ou are, tá? I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Lembrem-se que na forma negativa, o is not também pode ser isn't, o are not também pode ser aren't, mas não existe am't. Olha aqui, não existe am't, mas sim
am not. I am not sad. Ok? Estrutura, então, sujeito, verbo auxiliar, going to e o verbo. Tá? Então, tanto no futuro simples, will, quanto no futuro como going to, a gente não conjuga o verbo. A gente não coloca o verbo ali principal da frase, por exemplo, travel. A gente não coloca ele com S, com ing, com ed, nada disso. A gente coloca ele na forma do infinitivo mesmo, ali sem o to direitinho. I am going to travel. I am going to work. I am going to sleep. Ok? A negativa, o not, vem depois do verbo auxiliar e não depois do going to. Então, she is not going to travel to San Francisco in July, ou she isn't. E na interrogativa, o auxiliar vem à frente. Então, am, is ou are sempre à frente, de acordo com o sujeito. Então, quando é que eu uso? Se são duas formas de falar sobre o futuro, em quais situações eu uso will e o going to? O will eu vou usar para coisas que são, assim, baseadas na minha opinião. É o que eu acho, tá? Ou coisas que eu decidi em cima da hora. Estou aqui fazendo algo e decido no momento em que eu falo, tá? Já o going to é algo para falar do futuro, mas baseado em fatos, em planos, em provas, evidências, sinais. Exemplo. Imagina a situação que nós estamos em sala ou nos encontramos na rua, do nada, passeando, nós nos encontramos e você comenta que você vai comer num lugar legal, um restaurante que eu gosto, fala, ai, irei com você. Decidi em cima da hora, irei com você. Esse decidir em cima da hora, decidir rápido ali, sem pensar muito, foi o will. I will go with you. Eu irei com você. I will go with you. Já o going to é diferente. Imagina que nós marcamos de almoçar, então nos encontramos em algum lugar e daquele lugar a gente vai almoçar juntos. Então é um plano. É algo que já foi marcado, tá? Então a gente usa o going to. I am going to go with you. I am going to eat lunch with you. Eu vou almoçar com você. O segundo exemplo ali do going to, que é o baseado em fatos, evidence or signs, é quando eu vejo uma prova de que aquilo realmente vai acontecer, tá? Por exemplo, crianças. A mãe vê a criança brincando, tá ali pulando de um lado para o outro, louco, com mais uns 3 ali. A mãe olha, tá tudo indo bem, mas a mãe olha, vê uma situação e fala, isso aí não tá legal. A mãe olha e fala o quê? Você vai se machucar. A mãe está falando isso baseado no que ela está vendo. É certo que a criança vai se machucar, porque olha o que a criança está fazendo, não está tomando cuidado, está pulando de um lugar muito alto, né? Então, baseado em provas, tá? You are going to hurt yourself. Você vai se machucar. Ou estou num piquenique ao ar livre, de repente o tempo fecha, o céu escurece, fica tudo escuro, o vento, as folhas já começam a cair, porque o vento começa a aumentar. Então, você, que já é muito experiente nessa situação, olha para o céu e fala o quê? Ixi, vai chover. Junta as coisas e vamos embora. Acabou o piquenique, vai chover. Tá? It is going to rain. Por que going to? Porque você vê uma evidência no céu de que vai chover. Né? Então, é algo que você vê ali, você tem uma prova, você tem um sinal de que aquilo vai acontecer, tá? Will, então, decisões rápidas. Going to, planos, provas. Tem outros usos ali também, tá? Hoje eu vou focar nesses que eu
que eu falei um pouquinho mais, mas tem outros usos ali, como oferecer uma ajuda, fazer uma promessa, recusar algo, tá? Então, vocês podem olhar ali com bastante calma. Para fechar essa tela, ali embaixo tem uma partezinha em roxo, que está falando de predictions, previsões. I think it will rain tomorrow, usando will e I think it is going to rain tomorrow. Se você está fazendo uma previsão, se não é algo assim, não é aquela coisa certa, você não viu a previsão do tempo, por exemplo, no jornal. Não, é algo que você acha, né, para falar de previsão. Então, se você está fazendo uma previsão ali, que você só está baseada na sua opinião, você vai usar o will. Se você já viu ali no jornal, tá certo, nossa, checou ali no site, viu a previsão do tempo, né, que não é time e não é preview, como que a gente fala previsão do tempo? Weather forecast. Weather forecast. Então, se você checou, você vai usar o going to. Então, se eu falar assim, I think it will rain tomorrow, é só porque eu acho, tá? Nada mais do que isso. Agora, I think it is going to rain tomorrow, é porque você está vendo alguma forma ali, você viu uma previsão do tempo, você fala assim, mas tá meio estranho. Quando fala isso, é porque o tempo vai virar. Então, se prenda a isso, tá? A essas duas diferenças aqui para usar o futuro. Deixo alguns exercícios para vocês. Aqui a gente fala de previsão, de coisas que o Rick está viajando e tem coisas que ele vai fazer em casa quando ele voltar. Ele mora nos Estados Unidos, United States, então você vai usar o Simple Future para falar. Frases afirmativas e negativas, tá? A letra A, a C e a D, afirmativa. A B e a E, negativas. Ok? Completem lá com o Simple Future. 2. Você vai mudar as frases que você fez na questão 1 para interrogativa. Então, aqui, no 1, você colocaria assim, he will go back to school. Na B, he won't take a vacation. Já aqui, na letra A, por exemplo, é pergunta. Então, o que vai na frente? Will he go back to school? E o pontinho de interrogação no final. Number 3, tem o verbo entre parênteses e você vai completar com o going to. Não esqueça que precisa do verbo auxiliar, tá? Então, olha ali. My sister Alice and I. Cuidado, né? Porque você tem ali o I, que você vai colocar am. Eu estou falando de my sister Alice and I. É a minha irmã Alice e eu. Então, somos nós. My sister Alice and I am, is or are going to have. Completa lá. Number 4, tá misturadinho aqui. Interprete cada situação, tá? Leia atentamente. Se for algo que envolve plano, previsões, evidências, sinais, going to. Se é algo que foi decidido na hora ou para oferecer ajuda, enfim, baseado em opiniões, will. Ok? Complete ali. Eu vou deixar o gabarito, vou deixar também essa apresentação, salva. Completem, façam, chequem depois, vai ser puro sucesso. Mas qualquer dúvida, anota e não esqueça de me perguntar, ok? See you! Bye, bye!